crianças. Bom dia, crianças. Nossa aulinha hoje será uma revisão dos sinais de pontuação. Então, vamos relembrar, certo? Para que serve o ponto final? O ponto final indica que uma ideia terminou, que você concluiu seu pensamento, que uma frase terminou. Se você não colocar o ponto final, você está indicando que a frase não terminou, certo? E o ponto de interrogação? O ponto de interrogação ele está sempre perguntando, sempre querendo saber das coisas. Por isso que ele é chamado de ponto de interrogação. E aí ele parece um cabinho de um guarda-chuva, de uma sombrinha, como eu tinha dito, lembra? Lembram? Depois tem uma exclamação. E toda vez que nós tivermos uma surpresa, uma admiração, uma alegria, um medo, um espanto, nós vamos colocá-lo. O quem? Quem? O ponto de exclamação. Não esqueçam disso. Cuidado para não confundir. E os dois pontos? Os dois pontos, ele sempre vai ser utilizado quando alguém vai falar, crianças. Toda vez vocês estão esquecendo os dois pontos, ele não pode deixar de ser utilizado quando for pedido, certo? Então, toda vez que alguém vai falar, se coloca os dois pontos. E o travessão? Justamente quando indica o início da fala, certo? Quando alguém já começa a falar, nós colocamos o travessão. E aí apareceu um aqui, ó, um tipo de sinal de pontuação que eu não tinha dado para vocês, que são as reticências. Elas são 3 pontinhos, tá vendo? 3 pontinhos. E o que é que elas indicam? Elas indicam que o pensamento não foi finalizado. É diferente do ponto final. Tipo, eu começo a contar uma coisa e aí eu coloco 3 pontinhos. É porque meu pensamento não foi concluído, não foi terminado. E aí nós utilizamos os 3 pontinhos. Eu sei que está uma dúvida que eu percebi entre os dois pontos e o travessão. Vamos recordar agora os dois pontos, os dois pontos. Você vai colocar, ele é utilizado quando alguém vai falar, certo? Ou enumerar ou citar. Tipo, a professora respondeu, a professora comunicou, a professora enumerou, a professora disse, e tantos outros exemplos com outras pessoas. E o travessão, quem é ele? Ele indica o início de uma fala, certo? Cuidado. Quando alguém vai falar, 2 pontos. Quando ela começa, travessão. Tem que colocar o travessão. Aqui nós estamos vendo, e aí eu vou colocar outro vídeo para não ficar cansativo. Crianças, vejam, a diferença dos 2 pontos para o travessão é mudança de personagem, certo? Mudança de interlocutor. Veja, aqui foi uma pessoa, aqui já é outra. Perceba que diz assim, ó, um dia alguém me perguntou. Aqui é uma pessoa que está falando, que está perguntando, né? Que está dizendo alguma coisa. E aqui já é outra pessoa. Quem é você? Essa pessoa aqui perguntou a esta aqui. Por isso que os 2 pontos é usado quando alguém vai falar. E quando se inicia uma fala, nós utilizamos o travessão. Então, é a mudança de um personagem para outro, de uma pessoa para outra. Estão percebendo? Um fala, não é? Um vai falar e o outro inicia a fala. Então, é mudança, nós chamamos de mudança de interlocutor, ou seja, é a mudança de um personagem para outro. Esse aqui foi um que perguntou.
certo? Ele diz: um dia alguém me perguntou. Ele está falando que alguém perguntou para ele. E o que foi que esse alguém perguntou? Quem é você? Então aqui perceba que aqui é uma pessoa e aqui é outra. Mudança. Tá vendo? Mudança. Um fala, não é? Um vai iniciar a fala, vai falar, e o outro já começa a falar. Deu para entender? Vamos para o nosso exercício, para a nossa atividade. Aqui, olha, tem uma anedota. Tá tudo sem ponto. Veja, Joãozinho chega em casa e pergunta para a irmã, a Aninha, e o que falta para o mês do maior. Tudo doido aqui, tudo. Precisa, essas frases precisam dos sinais de pontuação. Cuidado. Leiam, porque aí vocês vão perceber se é ponto de interrogação, se é de exclamação, se é um ponto final, se tem que colocar um travessão. Aqui é um diálogo, é uma conversa. O travessão ele vai estar. Então preste atenção. Depois aqui, ó, complete esta parlenda. Novamente, aqui você vai utilizar só 2 tipos de ponto. Vocês vão saber quais são os 2 tipos, certo? Na verdade, vocês vão colocar 2, porque já tem o travessão, tá vendo? Travessão no início. E aqui, outra atividadezinha, certo? Novamente, para vocês colocarem o ponto de interrogação, os 2 pontos, ponto de exclamação. Leiam direitinho, dê entonação nas frases que vocês vão colocar os pontos necessários, tá certo? Lembrando que vocês não vão utilizar o livro, lembrando que vocês não vão utilizar a apostila, certo? Vocês vão utilizar essas 2 atividades, vocês vão escrever no caderno de língua portuguesa, entenderam? E essa parte aqui não é para escrever no caderno, é só para vocês estudarem, só para vocês lembrarem, certo? De como utilizar os sinais de pontuação. Então, será esse exercício mais esse exercício. E aí você pode copiar no caderno ou fazer a impressão e colar, viu? Fique à vontade. Pode ser os 2 jeitos, tá? Bom final de semana. Fiquem todos com Deus. E preste atenção na utilização dos sinais de pontuação, que é muito importante, muito mesmo.